A grande mídia brasileira comemora com entusiasmo a queda do PT, na verdade o desastre do PT aí nas eleições de 2016. O PT diminuiu bastante de tamanho aí no número de prefeitos em todos os municípios brasileiros. Caiu de 600 e tantos para 200 e tantos. A gente vai mostrar então nesse vídeo a comemoração da grande mídia e no final do vídeo a gente vai mostrar um pouco por que a grande mídia comemora esse tipo de coisa. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui quem está falando com vocês é o Oráculo, baseado aí no filme do Matrix. Lá na frente eu vou parar de falar isso, tá, pessoal? Vocês vão ter que entender isso aí. Bom, lembrando que o nosso canal não tem censura e você pode comentar à vontade. Como eu falei para vocês, a gente vai entender aqui o papel da grande mídia nessas eleições. A Isto É, no dia 30 de setembro de 2016, já publica o seguinte: dizimado nas urnas, sem doação de empresas e com a imagem ligada a escândalos de corrupção, má gestão e desemprego, legenda de Dilma e Lula sai das eleições municipais como a maior derrotada. Então aqui ele já coloca o motivo do porquê que o PT foi dizimado nas urnas. Então você percebe logo o tom de comemoração aqui também, né? Sem doações de empresa. Lembrando que foi o PT, acho que o único partido que foi a favor do fim da doação das empresas para as campanhas. Então, como seria isso o motivo do PT afundar? Na verdade, se isso não deveria ser motivo só do PT afundar, e sim de todos os outros partidos. Teria que todo mundo afundar na mesma proporção, que não seria possível. Portanto, isso aqui não pode ser o motivo. Mas trata-se da Isto É, uma revista de extrema direita aí, e que apoiou também bastante o golpe parlamentar de 2016. Na eleição municipal que os candidatos não puderam contar com as doações de empresas e para a qual dispuseram de apenas 35 dias de horário eleitoral gratuito, há muitos vencedores, mas só um perdedor: o Partido dos Trabalhadores. Nisso aqui ele tem razão. As pesquisas de intenção de voto asseguraram que os petistas e seus aliados saem das urnas no dia 2 com o pior desempenho dos últimos 20 anos. O fracasso na disputa pelas 463 mil cadeiras de vereador e 5.568 prefeituras do país é capaz de comprometer não apenas os planos do PT para 2018, como a própria existência do partido, que corre o risco de perder seu registro na justiça. Isso aqui realmente está acontecendo. O Gilmar Mendes está fazendo de tudo aí para caçar o PT aí, para tirar o registro dele. Como eu estou mostrando nesse vídeo aqui, Gilmar Mendes pede cassação do registro do PT. É isso mesmo, é o juiz, muita gente chama de juiz de toga, que aí está trabalhando a fundo aí nas questões secretas aí da jurisdição brasileira, pedindo a cassação do registro do PT. Então isso também é verdade. Agora, uma coisa interessante que ele fala, o fracasso na disputa das cadeiras, é que ele fala somente do número de cadeiras e do número de prefeituras. Isso sempre foi constante. O que mudou também, que ele não fala aqui logicamente, é o número de candidatos pelo PT, que também diminuiu drasticamente. E sobre essa migração, que é um dos motivos do PT ter diminuído, ter tido um fracasso muito grande nas eleições de 2016, eu vou falar num outro vídeo, tá, pessoal? Que fala sobre os motivos da queda do PT aí nas eleições de 2016. Então, aconselho que você leia isso aqui e você entenda o papel da Isto É na grande mídia brasileira. Ela está batendo muito forte, acusando o partido. Quer dizer, quem lê essa notícia aqui, pensa o seguinte: quem lê essa notícia aqui, do link Isto É, vai ter a convicção de que o PT realmente deve ser dizimado da política brasileira. Só que, entenda uma coisa comigo. A democracia, ela existe da seguinte forma: pela representatividade. A ideia de democracia é a representatividade de todas as classes. Então, temos a convicção que existe um grupo de pessoas que pensa e que se identifica com a ideologia do PT. Se isso é certo ou errado é outra questão, mas existe uma quantidade de pessoas que se identificam com isso. Então, pelo sistema democrático, ou quem acredita na democracia, deveria fazer o quê? Dar representatividade a essas pessoas. Como é que pode uma representante da mídia que diz acreditar em democracia pregar a dizimação de um determinado partido, como a Isto É tem feito? Que a Isto É persegue todo mundo que é do PT. Inclusive você vê aqui nessa capa aqui, olha, Palocci, Antônio Palocci, o homem de 200 milhões. O Palocci até agora foi preso sem provas, até hoje, dia 3 de outubro de 2016.
foi preso sem prova, só por convicção, mas é que eles já estão pregando então aí esse negócio contra o PT. Então, isto é, faça esse exercício. Isso aqui é um excelente exercício. Leia o artigo, leia todos os artigos de todas as tendências, da direita e da esquerda, leia. E depois dê uma verificada no seu sentimento. O seu sentimento é aquilo, como eu falei no vídeo lá de 10 mil inscritos no canal. A Matrix, ela constrói o sentimento que você deve ter. E ela faz isso através da mídia. Isso aqui é marketing, é comunicação. Para quem não é da área, não vai entender isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Dê uma analisada no seu sentimento. Se no final seu sentimento é assim ou assado, isso é papel dessa mídia aqui que está fazendo isso com você. Então, esse é o meu alerta para você. Mas vamos continuar, então, analisando isso aqui. Ele fala que o PT perdeu muito nas urnas. Isso é confirmado, a questão dessa perca, né? Aqui nesse vídeo que eu também acabei de fazer, eleições de 2016, o PT afunda. Eu vou deixar o link aqui para você. Eu estou justamente dividindo em vários vídeos, que é para os vídeos não ficarem muito grandes. Então você vê, o PT afundou em 2016. Para que ele possa ter afundado em 2016, é interessante que ele tenha crescido antes. Como é que uma coisa que é pequena vai afundar? Não tem como fazer isso. Então, o crescimento do Partido dos Trabalhadores aconteceu em 2012, praticamente como resultado do governo do Lula, o governo do PT, que estimulou aí um grande crescimento do PT nos municípios. Pensem numa outra coisa que vai ser assunto do nosso próximo vídeo, os motivos da queda. A questão da migração. Existe uma turma de políticos que fica migrando de um lado para o outro, fica pulando de um lado para o outro. Pensem o motivo que políticos fariam isso. Pensem se é só pela convicção. Então o PT cresceu em 2012. Grande parte disso por quê? Porque uma quantidade de políticos migraram de outros partidos, pegaram carona no partido que estava indo para cima e depois, agora em 2016, quando viram que o PT estava sendo muito batido, então esse pessoal voltou de novo para os seus partidos de origem e daí isso também é uma das explicações desse afundamento aí de 2016. Mas eu não vou falar muito ainda desse assunto, porque isso é material para o próximo vídeo, os motivos da queda. Vamos continuar aqui então na linha do pensamento, a grande mídia comemorando a queda do PT. Antes disso, vamos falar aqui da Carta Capital, que diz: a difícil situação do PT na corrida eleitoral de 2016. Então, essa notícia foi publicada também no dia 30 de setembro e já previa isso, que o PT ia ter uma batida muito forte. Isso já era visto até pelo próprio pessoal aí mais da esquerda, como é o pessoal aqui da Carta Capital. A revista Veja não perdeu tempo, publicou aqui no dia 2 de outubro: PT tem a pior eleição em 20 anos. Não gosto muito de falar da Veja, mas nesse caso aqui é necessário. Eu não gosto de falar da Veja porque a Veja mente, assim como a Isto É também mente. Eles criam notícia e depois eles processam isso daí. Sabe o que acontece depois quando eles criam notícia? Tem uma cambada de outras mídias que sai duplicando isso aí, sai multiplicando, como é aqui no caso o Povo Online, publicado no dia 2 de outubro, também na mesma data. O PT tem a pior eleição em capitais dos últimos 20 anos. PT confirmando a notícia pesquisa, a crise do partido do governo, a partir do resultado da eleição nessas eleições, o seu pior resultado em capitais dos últimos 20 anos. O balanço foi feito pela revista Veja. Mas quem está publicando é ele. Então, o balanço foi feito pela Veja, e aqui a gente não vê balanço nenhum, a gente só vê uma coisa assim, uma notícia, esse é aqui o tamanho da notícia completa. Tá? A gente não vê nenhum balanço, nada sério, mas aqui o Povo Online sai multiplicando o que a Veja faz. Então, esse processo da mídia é interessante, né? O cara cria a notícia, ele cria uma mentira, e depois o resto da cambada sai multiplicando. Resta saber qual a ligação desse jornal aqui, o Povo Online, com a revista Veja. De repente é o mesmo dono, de repente é parente, os dois, um namora com o outro, tem alguma coisa assim. Já o Aécio Neves foi mais fundo, bateu mais forte. Aqui saiu na revista Valor a afirmação do Aécio Neves dizendo o seguinte, assim que carregar aqui a página, vamos ver. O Aécio fala o seguinte: que o PT está sendo dizimado no país nessas eleições. O senador Aécio Neves disse na tarde de domingo que seu partido é o maior vitorioso dessas eleições municipais, enquanto os adversários do PT estão sendo dizimados em várias regiões. Então, uma comemoração que está sendo, que o jornal aqui, Valor Econômico,
ele está dando voz a essa comemoração e ao dar voz ele comemora junto. Isso aqui também, infelizmente ou felizmente, dependendo da sua posição política, isso é fato. Pode ser confirmado aqui nesses dois vídeos. Eleições de 2016 o PT afunda, enquanto que em 2012 ele cresceu. Já o Agripino Maia, ele fala o seguinte: resultado do PT na eleição vai extinguir teoria do golpe. Então o pessoal vai aproveitar essa carona aí dessa vitória do PSDB, que realmente é um partido que cresceu, né? Ele vai aproveitar isso, o PMDB também cresceu, para dizer que como o PT era ingrato e vão trabalhar para extinguir o PT. Então estão num processo muito forte disso. A Folha de São Paulo, aqui na sua capa principal, claro que a maior notícia não é sobre a vitória dos outros, é sobre o PT também. O PT está no foco aí de todo mundo. O PT tem a maior perda de votos, receita e influência. Tucanos e nanicos crescem. Aí ele esconde aqui a sua verdadeira alegria, né, sobre o tucano. E ele fala aqui sobre a perda do outro. Então, o que deixa mais alegre? O candidato da Folha de São Paulo ganhar ou o inimigo da Folha perder? O que você acha? Na verdade, você não precisa achar nada. A Folha já deixa claro isso aqui para você. Ó. Ela se alegra com a derrota do inimigo. E aí a questão dos amigos, ele mostra aqui na mensagem, mas também mostra aqui na foto, o cara sorrindo, a maior alegria, né, e tudo mais. Então ele escolhe a melhor foto, tudo isso é mídia. Aí tem, para finalizar o vídeo, tem aquele pessoal, né, os blogs aí de direita, que também estão comemorando muito. E aí, para variar um pouco, ironicamente falando, eles inventam, criam frases, atribuem a pessoas num processo que eu acho até um pouco criminoso, que é aqui como o blog Pensa Brasil. Muitas vezes eu vejo na mídia assim, notícias sobre o Pensa Brasil, eles falando coisas, só que assim, boa parte do que o pessoal do Pensa Brasil e de outros blogs também de direita publicam, por isso que não servem para mim de referência, a não ser para falar mal deles. Então, boa parte disso eu ignoro, porque eles mentem muito. Se você procurar essa frase aqui, que ele está dizendo que o Lula afirmou isso, você não vai achar. Então, se alguém do Pensa Brasil encontrar essa frase, por favor, aí, entre em contato com a gente, coloque o link aí, que a gente teria o maior prazer de explorar essa questão também. Só que quando eu olhei no Google, pessoal, o Lula não falou isso. Aí vem o cara e diz que ele falou e tenta fazer, pega carona no mesmo sistema que faz a Veja, isto é, sai publicando mentira para tornar isso, quem sabe, uma verdade. Isso é comum aqui no blog Pensa Brasil. Infelizmente, é um tipo de mídia que a gente percebe que não tem muito compromisso com a verdade, e sim de criar a sua própria verdade. Agora, para finalizar o vídeo, de fato, a gente precisa entender o seguinte: a mídia tem dono, pessoal. Isso aqui que vocês veem na internet, na verdade, ela tem dono. Tem gente que é dono disso. Se você ver esse vídeo aqui, você vai entender que inúmeros políticos são donos de mídia. E boa parte desses políticos pertencem justamente à direita, que são os grandes coronéis da política brasileira. Isso está tudo explicado aqui nesse vídeo. Eu aconselho que você veja, porque aí você não vai se admirar e nem vai ficar mais com raiva quando você vê a grande mídia publicar coisas batendo na esquerda, já que ela é da direita. Se fosse o contrário, se a grande mídia brasileira fosse da esquerda, quem apanharia mais vezes seria a direita. Isso é normal, isso é comum. Tá? Então não se admire mais com as notícias que você vê aí a grande mídia, Globo e todo esse pessoal batendo fortemente na esquerda. Isso é normal, já que é dessa forma. E aí um recado para quem é da esquerda, para quem é da minoria. Se você quer equilibrar um pouco a opinião pública, é preciso trabalhar com o quê? Comunicação. Por perceber isso, foi criado então o canal Notícias Comentadas, para tentar criar na população aquele sentimento investigativo, porque você tem que entender que assim como na Matrix existia essa sociedade previamente construída, aqui na mídia existe essa situação previamente construída. Quer fazer um exercício? Procure agora na grande mídia as palavras crise no Brasil. Simplesmente sumiram. É como se com a entrada do Temer na presidência e do PSDB se fortalecendo aí como o partido mais forte do Brasil, como eu mostro aqui nesse vídeo, o Brasil refém do PSDB, que hoje, sinceramente, é isso que acontece. O Brasil é refém do PSDB, o PSDB domina
tanto o executivo, ele tem o executivo como refém, que é o Temer, ele tem o judiciário a favor dele e ele tem boa parte também do legislativo. E aí, junto com Eduardo Cunha, né, que é do PMDB, mas o PSDB controla boa parte disso aí. Então, você vai entender o papel da mídia vendo esse vídeo aqui. Não deixe de deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo em mais veículos, em redes sociais e tudo mais, para que a gente possa crescer e possa estimular esse exercício de raciocínio do povo, para quem sabe libertar o povo dessa matrix e a grande mídia e essa encenação toda que a gente vê acontecendo na política e economia do Brasil, que também acontece no mundo, tá, pessoal? Esse aqui é um exercício para você. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.